Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prozebem. Sintam-se todos abraçados, todo mundo que está chegando aí no chat, já está deixando boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos meditar sobre um capítulo muito interessante da obra Jesus no Lar, que é o capítulo 14, que se chama A Coroa e as Asas. Já já a gente vai descobrir o que é essa coroa e o que são essas asas. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com a nossa mensagem de abertura, né, que está aqui no livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje está no capítulo 28, que se chama Efetivamente. Efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a luz própria, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Bom, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus pela oportunidade deste evangelho. Vamos respirar fundo, acalmar o nosso coração, a nossa mente, trazendo para a nossa tela mental a figura amorosa do Divino Mestre Jesus, trazendo até nós também a figura de Maria Santíssima, essa mãe amada, nossa mãezinha espiritual, aos benfeitores que tutelam os trabalhos da nossa casa de oração, ao nosso Deus Pai de amor. Deus, nosso Pai, vós que sois infinita bondade, justiça e amor, nós te louvamos e agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, a boa nova do Senhor, para a renovação dos nossos espíritos. Te rogamos, Pai amado, que se faça presente no nosso Evangelho no lar, que o Senhor possa iluminar as nossas consciências, para que possamos bem compreender a mensagem da tarde de hoje. Rogamos, Senhor Jesus, Divino Mestre, que derrame suas bênçãos sobre todos nós, iluminando as nossas consciências com o teu amor. Com a tua permissão, Mestre amado e querido, damos por iniciado mais um Evangelho no Lar. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. E que agora, gente, vamos começar a leitura desse livro aqui, ó. Jesus no Lar, temos estudo na casa, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, chamado A Coroa e as Asas. Para quem não está acostumado, pode ser novo, nós começamos fazendo a leitura do texto e depois a gente faz algumas reflexões sobre o tema, tá bom? Então, vou começar fazendo a leitura. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Para quem não sabe, esse livro ele traz diversos ensinamentos do Cristo quando ele se reunia com os discípulos lá na casa de Pedro. Eles se reuniam e tinham as meditações, como se fosse realmente mais ou menos aí o evangelho no lar. E eles traziam várias questões para Jesus e Jesus contava histórias, trazia ensinamentos, esclarecia algumas parábolas, né? Então, eles estavam aqui
falando sobre as glórias do saber, as glórias do conhecimento. E aí Jesus ele vai contar uma historinha agora para a gente sobre justamente isso, o conhecimento. Vamos ver o que é que o mestre tem para falar para a gente. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas, com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então, já deixando claro aqui que ele alcançou o ápice, né? Esse viajante com muito esforço, muita dedicação, alcançou o topo do conhecimento, da sabedoria, até que vem um emissário divino e diz: não basta só o conhecimento para você adentrar o reino angélico e ter acesso ao nosso Pai. É preciso que você volte e reveja a sua caminhada até aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu, porque a depender do comportamento dele, ele receberia as asas que levaria ele para o pai, né? Então, o interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola, ele tinha recebido aí uma auréola, uma coroa do conhecimento, de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes imperceptível ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual com a impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, muitos desistiram, gente, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de então partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Vamos ver a conclusão do mestre. Há muitas almas na terra, ostentando a luminosa coroa da ciência,
mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e depontamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir em direção ao céu. Eita, que o que Jesus fala, né, minha gente? Toca demais o nosso coração e a gente não pode questionar, não. Então, vamos compreender aqui o que é essa coroa e o que são essas asas que Jesus falou que nós precisamos ter para alcançar essa perfeição espiritual e assim chegarmos ao Pai naquelas moradas mais altas, felizes e perfeitas? Então, pela leitura que nós fizemos, né, meus irmãos, a gente já percebe, já compreende que a coroa representa o conhecimento, a ciência, a sabedoria, a parte intelectual. E as asas? O que seriam essas asas? As asas que Jesus fala, né, que todos nós precisamos possuir para alcançar o reino angélico, são as asas da nossa evolução moral. E o que acontece, né, pessoal, é que na maioria das vezes a gente não consegue elevar os dois. A gente não consegue equilibrar conhecimento, intelecto e a nossa parte moral, que é o que a gente precisa. A gente precisa equilibrar essa coroa e essas asas para a gente atingir a perfeição. Às vezes, como acontece, né, na maioria dos casos, um vai mais à frente, e geralmente é o intelecto. Por quê? Né? Porque geralmente é o intelecto. Porque a gente vai, a gente estuda, a gente trabalha, a gente se esforça para desenvolver esse nosso conhecimento, essa parte intelectual, como ocorreu com esse personagem, com essa personagem que Jesus nos apresenta. Esse rapaz, ele compreendeu que para alcançar o reino celeste era necessário ter a coroa do conhecimento. Então, o que foi que ele fez? Ele foi lá, ele gostava muito de estudar, de conhecer, e ele fez o quê? Ele passou a trabalhar para ampliar essa parte intelectual. E aí, no começo, Jesus conta que ele tinha uma indumentária simples, né? Uma roupa simples que ele utilizava, querendo mostrar, né, representar de uma forma muito simbólica aí aquele início, que esse rapaz tinha pouco conhecimento, mas à medida que ele vai crescendo em conhecimento e intelecto, a roupa fica apertada ou não serve mais para ele. E aí ele vai mudando essas vestes que vão ficando pequenas, vão ficando apertadas, não tem condições mais dele usar. E a cada fase daquela trajetória, né, esse viajante, esse rapaz, utiliza a roupa certa para ele, para aquele momento que ele vive, assim como nós. Cada um de nós, isso é muito bonito nesse texto, nessa simbologia. Cada um de nós veste essa indumentária adequada para o momento que nós vivemos. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos também mudando a nossa roupa, a nossa indumentária, que pode representar aí, de uma forma mais ampla, as nossas várias encarnações, onde adquirimos o conhecimento, como também poderia representar, num plano menor, as diversas fases da nossa vida, em que nós também vamos conhecendo, vamos aprendendo, mesmo que seja numa única encarnação. Então, esse rapaz, a gente percebe que ele achava que era através do conhecimento que ele seria conduzido ao reino angélico. E com isso ele se esforçou muito, ele foi muito disciplinado, ele se esforçou e ele alcançou o final da jornada dele. Ele adquiriu todo aquele conhecimento, todo aquele intelecto, toda aquela sabedoria, tanto que a gente vê o emissário, né, o representante lá de Deus, ele vem dar a ele a coroa, a auréola do conhecimento. Mas o que é que acontece? Acontece que para alcançar o reino celestial, para estar lá com o Pai, faltava ainda uma coisa, faltava as asas para ele subir.
Então, foi quando o emissário de Deus pediu para que esse rapaz retornasse e desse uma olhadinha lá, visse como foi a jornada dele. E aí o rapaz, né, doido para receber as asas, claro, ele fez, ele voltou, como a gente viu. E aí, gente, aconteceu o probleminha dele, né, que a gente observou aqui. O que que aconteceu? Ele foi tomado, infelizmente, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Ele olhou para trás, viu aquelas pessoas que estavam começando a sua trajetória, começando ali a sua jornada evolutiva, e o que foi que ele fez com essas pessoas? Ele zombou, ele diminuiu o outro. Quer dizer, ele olhava para as pessoas e dizia: Nossa, que coisa mais ridícula, que indumentária rude, nossa, quanta falta de conhecimento que essa pessoa tem. Enfim, minha gente, ele se achou realmente melhor que todo mundo. E aí é que a gente precisa parar e refletir. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós também não somos tomados pelo orgulho, pela vaidade? Quantas vezes nós também não nos achamos melhores que os outros? Às vezes, minha gente, a gente tem um conhecimentozinho a mais que o nosso irmão, e a gente, por conta disso, a gente acha que a gente é melhor que ele. E a gente se esquece de olhar para trás e perceber que todos saímos do mesmo ponto. Isso está lá no livro dos Espíritos. Deus, quando ele nos criou, ele nos fez o quê? Simples e ignorantes, cabendo a cada um, pelo exercício do livre-arbítrio, progredir, mais rápido ou mais devagar. Para quê? Para chegarmos ao mesmo ponto, que é a perfeição, que é chegar ao nosso Pai. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, nós olhamos para trás e fazemos o quê? Fazemos como esse rapaz? Nós criticamos, nós julgamos, nós apontamos, nós ironizamos e nós zombamos do nosso próximo? É isso que a gente vai fazer? Vejam que aqui na história, esse rapaz zombou, gente, tanto dos outros, essa parte é muito forte, eu até destaquei aqui no livro, é muito forte que ele zombou tanto, ele criticou tanto, ele julgou tanto o outro, que tiveram algumas pessoas que renunciaram à subida. Ou seja, essas pessoas desistiram de seus objetivos por conta dessa crítica, dessa zombaria, desse abuso que esse irmão fez, esse viajante. E aí a pergunta que fica é assim: será que nós já fizemos com que algum de nossos irmãos desistisse também dos seus objetivos por conta das nossas críticas? Quantas vezes será que nós matamos a esperança dos outros por acharmos que essa pessoa não poderia ser igual a gente? Então, esse é um ponto que nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós já temos essa coroa do conhecimento, nós não podemos nos esquecer que nos faltam as asas para chegar a Deus, as asas da moral, do amor, né? Então, essa coroa, ela é a nossa evolução intelectual. Nós temos a evolução intelectual e a moral, e elas precisam estar em equilíbrio para chegarmos ao Pai. Então, a coroa é o nosso intelecto, é o nosso conhecimento, enquanto as asas representam a nossa evolução moral. E essa evolução moral, ela ocorre como? Quando, nas nossas sucessivas encarnações, nós vamos aprendendo a praticar a lei de amor, a lei de justiça e de caridade. E foram, gente, essas asas que faltaram à nossa personagem. Faltou a ele o amor, faltou a compreensão, faltou a caridade, a humildade, a compaixão diante daqueles que sabiam menos que ele. Faltou a essa personagem, como ainda nos falta, unir conhecimento à moral, que é justamente o amor, é a caridade. Hoje, por exemplo, né, vamos pensar assim, nós estamos aqui lendo, estudando, meditando, refletindo, aprendendo mais da Boa Nova com o Cristo, ou seja, estamos adquirindo conhecimento, mas é necessário sair desse conhecimento e ir para a prática.
colocar em prática o amor, a humildade, a compaixão, a benevolência, a caridade, tantas virtudes que nós temos aqui no nosso coração, que só falta aí realmente ser cultivado por nós, né? Então, o que é que fica muito para a gente, né, nessa mensagem? Que somente quando adquirirmos esses dois, a coroa do conhecimento, da sabedoria e as asas da moral, através das sucessivas encarnações, nós conseguiremos subir e alcançar a perfeição e viver em mundos felizes. Lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos esclarece que o objetivo da reencarnação é que, através das vidas sucessivas, por meio das provas, das expiações, que são esses instrumentos de purificação, são os instrumentos pedagógicos da justiça divina, nós alcancemos a perfeição. Ou seja, que a gente consiga obter esse conhecimento e essa moral. E aí, já finalizando, vamos só recordar essa mensagem final do Cristo, que nos alerta, um alerta, que muitas vezes, gente, nós ficamos tão presos ao conhecimento, à parte intelectual, que a gente vai endurecendo o nosso coração. A gente esquece da humildade, a gente esquece do amor, da caridade com quem está atrás. Então, que nós possamos compreender que cada um está no seu tempo, cada um está na sua jornada evolutiva e nos cabe sempre auxiliar. Auxiliar de forma fraterna, de forma amiga, de forma serena, né? Quem ainda se encontra atrás. E que jamais, jamais a gente faça essas críticas, esse julgamento, essa forma abusiva de falar com o outro. Por quê? Porque nós já passamos também por esse estágio de aprendizado, cabendo a nós sempre compreender, sempre ajudar, sempre estender as mãos, sempre espalhar o amor, né? Porque é assim que nós vamos ganhar essas asas, que aí sim, elas nos conduzirão a Deus, né? Então, essas foram as reflexões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu convido a todos para a nossa prece final. Vamos para a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, Deus Pai de amor, bondade infinita, aos nossos benfeitores. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de reflexão, que possamos sempre, Senhor, trabalhar o nosso conhecimento, mas acima de tudo a nossa moral, para que possamos aprender, Mestre amado, a amar sem condições, exercer esse amor conosco e com o próximo, porque é só através do amor, Senhor, que ganharemos as asas que nos conduzirá ao nosso Pai. Que possamos ser firmes, Jesus, na prática do Evangelho, que possamos sair do simples conhecimento para a parte prática, que o teu exemplo, Mestre, sempre nos inspire em nossa caminhada. Rogamos tuas bênçãos sobre nós, sobre nosso lar neste momento, sobre as nossas águas, para que possam ser fluidificadas pelos benfeitores. Mas rogamos, Senhor, que além de nos abençoar, abençoar aqueles que amamos, abençoar a nossa família, os nossos amigos, nós rogamos, Mestre, que o Senhor derrame suas graças, suas bênçãos sobre todos os que sofrem nos leitos de hospitais, que passam por doenças difíceis, que passam por situações de dores e sofrimentos tão difíceis que fica até difícil de mencionar. Abençoa os nossos idosos que estão nos asilos, abençoa as crianças, os adolescentes que estão aí em casas de acolhimento, os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, os nossos irmãos que ainda se entregam, Senhor, por ignorância do teu amor, à prática do mal. Abençoa todos, Mestre, e toca com o teu amor, para que todos nós possamos caminhar para o Pai. Que Maria Santíssima abençoe todos os nossos irmãos com ideações suicidas e também os nossos irmãos suicidas, que eles sejam amparados pelo amor da Mãe Santíssima. Te rogamos, Mestre Jesus, que abençoe cada lar, que abençoe o nosso país, que abençoe toda a humanidade.
Fica conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada. Nos vemos em breve.